Então nós estamos agora na página 65, no parágrafo 5º, da quarta petição do Pai Nosso. Que pedimos na quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que nos é necessário cada dia para a alma e para o corpo. Que pedimos a Deus para a nossa alma? Para a nossa alma pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor que nos dê sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. Como se sustenta a vida da nossa alma? A vida da nossa alma se sustenta especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar. Então, você entendeu? Tem gente que bate ultimamente aí, nesse período de padolatria que nós estamos aí, né? Uma coisa terrível. Tem muita gente que bate que o que sustenta a alma é a comunhão. Tem que ir lá comungar, tem que ir lá comungar. Não é só isso. Você vê que aqui está bem específico, né? O que sustenta a nossa alma é o alimento da palavra divina. Então, a gente estudar as Escrituras, estudar a sã doutrina da igreja, é a gente estar aqui estudando, ouvindo a palavra de Deus e o Santíssimo Sacramento do altar. Professor, tudo bem, a primeira parte eu entendi, mas a segunda parte, não tem o Santíssimo Sacramento do altar agora. E aí, como é que faz? Gente, tem a comunhão espiritual, né? Comunhão espiritual é essa que é válida, reconhecida pelo Concílio de Trento, inclusive, um concílio assim, terrível, né? Foi um concílio muito exigente, um concílio assim muito seríssimo mesmo, estava respondendo aí às heresias do Lutero naquela época, imagine, organizando a igreja aí justamente contra esse movimento do protestantismo. Então calcule como que o negócio foi assim, realmente rígido, né? Só que também tem o nosso Senhor Jesus Cristo que aceita. Ele mesmo nos dá e ele aceita. Como nós já contamos aquela santa, né? E Jesus mostrou para ela que ele aceitava sim as comunhões espirituais. O demônio começou a falar para ela que não era válido. E aí o Senhor mostrou para ela que realmente aceitava. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a história é até bonitinha, curtinha, né? A história é curtinha, assim, essa santa, ela estava assim em dúvida mortal, se o Senhor realmente aceitava ou não a comunhão espiritual. E aí, então, depois de muito rezar, aparece o Senhor com 2 cálices, um de ouro e um de prata. E fala assim para ela: nesse de ouro eu coloco as suas comunhões sacramentais, e no de prata eu coloco as suas comunhões espirituais. Portanto, claro que ele aceita, é ele mesmo que nos dá a comunhão espiritual, claro que ele aceita, é válido sim, reconhecido pela igreja, mais importante, reconhecido pelo céu, né? Tá certo? Então, meus irmãos e irmãs, temos aí os 2 alimentos da nossa igreja doméstica, a palavra e a comunhão espiritual. Que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. Por que dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje e não dai-nos hoje o pão? O pão nosso dai hoje, nós dizemos o pão nosso nos dai hoje e não dizemos dai-nos hoje o pão para excluir todo e qualquer objeto de desejo dos bens alheios. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos os sustentos com os nossos trabalhos, sem furtos nem fraudes. Por que dizemos o pão nos dai e não o pão me dai? Dizemos nos dai e não me dai, para nos lembrarmos de que, assim como os bens nos vêm de Deus, assim também Ele nos dá em abundância, e é para distribuirmos o supérfluo aos pobres. Por que acrescentamos de cada dia? Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. Que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que é necessário para o momento. Isso aqui é importante, né? Muito importante. Então vamos nos preocupar com o que nós precisamos agora. Também, claro, pedir ao Senhor que nos mostre o que a gente precisa para atravessar aí o tempo da grande tribulação, o tempo da marca da besta, que nós não vamos poder comprar nem vender, nós não teremos mais recursos. Então, o que é que nós podemos fazer e devemos fazer na vontade dele desde já para nos prepararmos? E no mais, meus irmãos e minhas irmãs, é contar mesmo com Deus. É tudo muito grande, é tudo muito imenso, a gente não pode com tudo isso, a situação global que eles estão aí armando para colocar, todas as economias já previamente digitalizadas no mundo, né? Já tem até um país aí que já começou a usar, acho na África, já começou a usar aí a moeda deles digital, né? Saiu na frente, é experiência, né? Estão fazendo experiência aí, tem que fazer em algum lugar.
resolveram fazer nesse paizinho. E resumindo a história, nós estamos indo para a marca da besta mesmo, que não seria possível sem a digitalização da economia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós precisamos é fé em nosso Senhor. Pedir ao Senhor que mostre o que Ele quer que a gente faça desde já para se preparar e ter muita fé no Senhor, que Ele vai cuidar dos seus. Tá bom? 6º parágrafo da 5ª petição do Pai Nosso. Que pedimos na 5ª petição? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Na 5ª petição, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos a Deus que nos perdoe nossos pecados, como nós perdoamos os que nos ofendem. Então, a dívida aí justamente está nesse sentido, tá certo? Está no sentido de ofensa. Por que os nossos pecados são chamados dívidas? Nossos pecados são chamados dívidas, porque por causa deles devemos satisfazer a divina justiça, seja nessa vida, seja na outra. Então é diferente do que tem gente desavisada aí, que acha que é assim, é para você perdoar a dívida dos outros e aí os outros têm que perdoar a sua. Portanto, você empresta R$100 para o seu colega e perdoa a dívida. Você empresta R$1 milhão do banco e fala assim, tem que perdoar aí, que é isso? Nunca estudou catecismo? Entendeu? Tem gente que acha que é assim, está falando de dinheiro, está falando de ofensa. Está sendo falado de ofensa a Deus. Os que não perdoam ao próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Os que não perdoam ao próximo não têm razão nenhuma para esperar que Deus lhes perdoe. Tanto mais já se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe sem que eles perdoem o próximo. Então, assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Daí eu não perdoo quem tem me ofendido, o que eu estou falando? O Senhor não precisa me perdoar também, né? É tal como, é assim como eu faço isso, o Senhor faz isso para mim também. Estou pedindo isso. Assim como eu faço X, o Senhor faz X para mim. Então, assim como eu não perdoo meus inimigos, não perdoo as ofensas, o Senhor também não vai me perdoar? Nós estamos pedindo isso? Estou pedindo condenação no Pai Nosso? Entendeu? É absurdo, até porque Jesus mandou que a gente perdoasse os nossos inimigos, rezasse por ele e, inclusive, amássemos os nossos inimigos. Não quer dizer que você vai conviver com eles. Não quer dizer que você vai conviver com uma pessoa que só existe para importunar a sua vida e acabar com você, tentar acabar com você de qualquer jeito. Mas quer dizer que você tem no seu coração que perdoar a pessoa, não continuar arrastando ódio, raiva, sentimento de vingança, nada disso. Tá certo? Então, se a gente não perdoa, como é que nós queremos o perdão? É uma via de mão dupla. Eu perdoo e sou perdoado. Eu perdoo o meu inimigo, o Senhor perdoa meus pecados que eu fiz contra ele. Então, vai e volta o perdão, né? Mesmo o inimigo, não sei se vai te perdoar ou não. Bom, isso nem importa. Importa a gente cumprir o que o Senhor está mandando. Pronto, só isso. Vamos ver como é que está a nossa situação psicológica aqui. Tá, não vai terminar de novo. 7º parágrafo da 6ª petição do Pai Nosso. Que pedimos na 6ª petição e não nos deixeis cair em tentação? Na 6ª petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos a graça para não sermos vencidos. Então pedimos ao Senhor as duas coisas, ou que a gente não caia na conversa do demônio, não seja arrastado pelo pecado, ou não seja tentado, um dos dois. Mas se for tentado, resista à tentação, resista ao pecado e não cometa a falta, tá certo? Porque dizemos, livrai-nos do mal e não dos males. Dizemos, livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma. E por isso pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. Às vezes tem dificuldades que não são mal, são bons, são coisas boas, sem querer. Existem dificuldades que a gente enxerga como coisas ruins, mas que na verdade são boas porque nos levam para frente e não deixam a gente ir naquele caminho que a gente ia. Às vezes o Senhor permite certas coisas para nos corrigir, umas para a gente realmente provar a nossa fé e fortalecer a nossa fé, e outras para nos corrigir, para não deixar que você vá naquele caminho. Você faça meia volta e volte, porque você acabou de entrar no caminho errado que não tem nada a ver com você e nem com a salvação que o Senhor tem para você. Então, é exatamente isso. E nos livrai-nos do mal, né, gente? O mal, o demônio é o mal, né? E ele é a fonte de todos os males desse mundo. Ele que inspira o mal para todo mundo. Então, livrai-nos do mal, também livrai-nos do demônio, né? E de todas as suas artimanhas. Mas tudo de acordo com o plano de Deus. Não quer dizer que o católico não vai sofrer. Ao contrário, ele vai sofrer no mundo, sim. Mas também vai glorificar a Deus com seu próprio sofrimento e receber por isso muitos méritos no céu.
certo? E vai se fortalecer cada vez mais para poder então estar perto de Jesus no juízo final, e aí então nós podemos merecer estar aí junto com o Senhor, pelo menos, se não merecemos pelos méritos próprios, que mereçamos pelo menos pela tentativa, pelo esforço. É pecado ter tentações? Olha só que importante, ó. É pecado ter tentações? Não é pecado ter tentações, mas é pecado consentir nelas ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. Então quer dizer assim, o demônio vem e fala um monte de abobrinha na sua orelha, tá? Isso é pecado? Não, quem está falando é o demônio, não tem nada a ver com isso. Então vai-te em nome de Deus, da Virgem Maria, eu renuncio a tudo que você está me oferecendo. Bebe tu mesmo o teu veneno, renuncio, não quero nada disso. Senhor, não quero isso para mim, isso aí é o demônio que está falando e eu não aceito, eu renuncio. Pronto, a sua vontade é soberana. Você, a partir do momento que você não aceitou, você renunciou, acabou. O demônio não pode mais continuar porque acabou. Você já renunciou firmemente a isso. Agora, isso não é pecado. Agora, a pessoa começar a cair no pecado, pensando bem, começar a dialogar com o demônio, já começar a ir fazer errado, pronto. Ou pensar errado, muitas vezes não precisa fazer. O ato de pensar já é pecado, né? Pega o caso da castidade, por exemplo, já está bem claro aí que o Senhor nos explica no Evangelho. Pronto, é o tipo da coisa que você já começou a cair no pecado. Entendeu? Porque Deus permite que sejamos tentados. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar nossos merecimentos. 315, pergunta 315. Quando vier na sua cabeça por que Deus está permitindo tudo isso na sua vida? 315, porque Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, fortalecer a nossa virtude, aumentar nossos merecimentos. Provar que realmente somos fiéis ao Senhor, fortalecer aí a nossa alma, que eu falo, uma alma musculosa, né? Não vai lá na academia, não é isso que você vai fazer, mas você vai aí, assim, resistindo ao demônio, você vai ganhando forças para resistir cada vez mais pela graça imensa de Deus que nós pedimos sempre, e ao mesmo tempo todo esse sofrimento gera méritos para você oferecer para as almas do purgatório pela conversão dos pecadores. E quando você faz isso, o demônio some, porque ao invés de ele estar te atrapalhando, ele acabou de ajudar você a salvar mais alguém nesse mundo aí. Complicado, né? É isso que a gente tem que saber, gente. Tem que conhecer a lógica do céu, da gente poder lutar contra o demônio dentro das normas do jogo, dentro das regras do jogo, né? E por último, o que devemos fazer para evitar as tentações? Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima Nossa Senhora. É a forma de você evitar a tentação e fugir da ocasião de tentação, né? O sujeito fala assim, então, eu não quero pecar contra a castidade, vai na praia lá, né? Praia de Copacabana, aquela mulherada lá praticamente nua, né? Então, começou errado já, né? É aí que você vai guardar a castidade? Complicado, tá certo? Tem gente que já faz de propósito mesmo. E quem me garante que não está cheio de gente no satanismo aí já fazendo de propósito para perder? Porque eu já vi história de mulher satânica, que era da seita satânica aí, né? E que simplesmente tentava os homens para perder os homens da sua salvação. Eu já li testemunho de gente que saiu, né, do satanismo dizendo, quando eu estava lá eu fazia tudo para perder os homens mesmo. Quem disse que não é isso? Quem disse que não é? Né? É só uma moda, é só porque a pessoa ingênua não sabe que aquela roupa está errada? Quem é que disse que não, né? Então, esse é só um exemplo, né? Fugir da ocasião da tentação e resistir, sempre, estar sempre em oração, seguindo o exemplo dos grandes santos, tá bom? Então, fomos mais um tantinho hoje, andamos mais um pouco aqui, estamos quase terminando já o Pai Nosso e vamos em frente com o nosso catecismo. Tudo bem.